a igreja tem que ser considerada como se fosse uma empresa. Ela está desobrigada de pagar imposto, mas nunca foi desobrigada de declarar os seus rendimentos. Tudo que entra, tudo que sai na igreja precisa ser contabilizado como se fosse uma empresa, como se fosse uma padaria, um supermercado. O processo é o mesmo, só que na hora de se pagar o imposto não se calcula, porque a igreja não tem a obrigação de pagar. Então eu estou sendo até repetitivo nessa questão, mas eu preciso dizer isso para chamar a sua atenção, pastor, líder de igreja, porque os problemas maiores têm acontecido nisso. Não estão atentando para essa questão. E o segundo ponto, eu preciso dizer que é possível se andar certo. Isso. É possível a igreja estar funcionando, tendo as suas atividades e uma contabilidade que atenda de maneira que não vai ter nenhum problema com uma lei, com nada disso. Então é possível. Qual é o procedimento? Tem o CNPJ, todo mês reúne os documentos, entradas e saídas e encaminha para o contador. O contador vai fazer os lançamentos das notas, vai registrar todas essas operações. No final do ano ele consolida esse balanço, que esse é exatamente o processo. Consolida isso, imprime 2 livros contábeis, que é o Diário e Razão. E depois faz-se o procedimento de declaração de imposto de renda, que é um procedimento normal. Então, é possível se ter uma contabilidade formal. É possível se ter uma contabilidade que atenda a todas as necessidades. Então, eu quero, mais uma vez, voltar a esse ponto, porque o que é necessário nessa hora é que alguém tenha disposição para fazer isso acontecer. Isso passa muito pela mão do líder. O pastor precisa estar atento a isso. O pastor precisa fazer com que esse processo ande e aconteça. Então é muito possível. As leis estão aí. As leis hoje apertam a igreja. Tanto aperta que se não cumprir, paga. E paga mesmo, eu já disse e repito aqui, são R$ 7.500 de multa que a igreja pode acumular por ano se não tiver uma contabilidade formal. Isso gera dívida ativa. Dívida ativa. Nós temos casos, por exemplo, não vou citar aqui nem onde por questão de ética, nós temos casos de igrejas que foram notificadas. Nós temos casos de igrejas, por exemplo, que a justiça foi lá e penhorou os bancos da igreja, para o senhor ter ideia. Meu Deus. Está tão sério assim. E a justiça está investigando realmente, chegam as notificações. Tem chegado, nós atendemos a muitas igrejas aqui. Só no estado do Espírito Santo são mais de 100 igrejas. Então chega muita notificação, os problemas estão acontecendo. Então eu chamo a atenção de todos os pastores para que fiquem atentos a essa questão. É necessário ter cuidado e olhar com atenção para a questão contábil, para que o senhor e sua igreja não venham a ter problema depois. O pastor normalmente já tem muita preocupação, né? Muitas preocupações, passa a noite sem dormir, e a questão contábil não pode ser mais uma preocupação que o pastor vai ter. Exato. Não vai ter. Mas me responda, Ricardo, eu tenho um prestador de serviço na área contábil. E qual que seria a minha vantagem hoje, né, de pegar esse serviço, tirar dessa contabilidade e entregar na mão da Kadosh? Eu queria ouvir isso aí, né? Não estou querendo colocar você contra os outros, por isso que eu dei esse exemplo meu. Sim. Eu tenho um contador, né? Mas assim, qual a vantagem de eu tirar desse contador e passar para Kadosh? Pastor, em primeiro lugar, nós não queremos aqui, de forma alguma, tirar o serviço de nenhum profissional que esteja atendendo bem. Né? Não é essa, de forma alguma, a nossa intenção. Só te cortando, o nosso programa é mas que nós não queremos de maneira nenhuma, né? Eu sou o presidente, né, do Conselho de Pastores, mas eu preciso trazer essa colocação. E vou até falar por ele, porque eu conheço. Então, se você, pastor, igreja, que está tendo um serviço bem prestado pela sua contabilidade, não é necessário. Eu estou colocando aqui como apresentador uma possibilidade de ter um atendimento melhor, porque eu, como igreja, eu preciso ter um atendimento melhor, onde eu vou deitar e dormir, tranquilo. Né? Então é isso que eu estou querendo falar. Qual que é essa possibilidade, qual a vantagem de nós
transferir esse serviço contábil de uma empresa que já nos presta serviço talvez até muito tempo e colocar na mão da Kadosh. Verdade. Olha, acho que a medicina explica muito bem isso. Pois é, antes você tinha um problema no joelho, você ia no ortopedista ou no clínico geral, ele passava um remédio, tal, alguma coisa e se resolvia o problema. Sim. Agora hoje, se você tem um problema no joelho, você não vai só no ortopedista. Você vai no ortopedista que é especialista em joelho, que já existe. Exato. E ele está muito mais apto para cuidar daquela situação, porque ele estudou mais a fundo só o joelho. Isso. Então ele tornou-se especialista nessa parte do corpo. Então ele está mais apto para cuidar dessa questão. A questão da Kadosh Contabilidade, você com certeza vai ter menos problema exatamente por isso. Porque você está em alguém que é de fato especializado. Está entregando o trabalho contábil da igreja para alguém que só mexe com isso. Nós lá não temos, entre as 800 igrejas, supermercado, farmácia, não temos ninguém que faça isso, não. Na verdade, lá nós só trabalhamos com a igreja. E essa especialização nos fez chegar e enxergar coisas que os outros profissionais não enxergaram. Toda e qualquer mudança que há na legislação com relação à igreja, a gente está atento, né? A gente está atento e, por conta de sermos especializados... Deixa eu esquentar um pouquinho. Exemplo, o meu contador, né? Aí eu estou me colocando como igreja, né? Eu não estou à frente de uma igreja, eu estou colocando agora. Fica me ligando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a Kadosh, ela tem essa diferença, entrega as coisas para a gente assim de uma forma já pronta, vamos colocar assim, mastigada, é só nós olharmos, entendermos e fazer, ou eu tenho que providenciar tudo para você simplesmente fazer o que eu estou fazendo? Não, na verdade o que acontece? Entendeu minha pergunta? Entendi a pergunta, isso foi muito claro, pastor. Mas o que acontece? Por sermos especializados, nós estamos muito acostumados e adaptados às rotinas contábeis de igrejas. Por exemplo, tudo que se faz na igreja, todos os procedimentos, a gente está atento a essa questão. Nós temos hoje, já chegam perto de 10 circulares. Essas circulares, elas tratam especificamente das rotinas contábeis da igreja. Toda vez que a gente fecha um contrato, a pessoa recebe entre os documentos uma pasta contendo todas essas circulares. Ali tem todas as rotinas, todos os procedimentos. Se um tesoureiro que nunca fez contabilidade na vida, não mexe com essa área, se ele é padeiro, por exemplo, mas é também tesoureiro da igreja, se ele observar o que está escrito nas circulares, ele vai conseguir prestar um serviço excelente no sentido de organização de documentos. Porque, mais uma vez, eu friso, nas igrejas nós temos muitas pessoas que prestam serviço, mas é voluntário, são diretores da igreja, mas não são especializados. Então a gente não pode exigir que o tesoureiro da igreja seja contador e entenda a fundo isso. Ele não vai entender. Bem como os pastores. Exato. Os pastores são pastores, não são contadores. Então não tem obrigação de saber. A obrigação é nossa, que estamos contratados e prestando serviço para aquela igreja. Mas todas as rotinas, tudo que o tesoureiro precisa fazer, e não é só parte de tesouraria, porque a questão contábil também de uma igreja passa pela parte de secretaria. Sim. Atas, elaboração de atas, tem toda a questão de documentação que também tem que andar, tem que ser feito. E aí eu já até aproveito, pastor, para dar uma alerta para todos os pastores aqui, porque é muito comum nós encontrarmos a seguinte situação. O pastor registrou uma igreja, fez a ata de fundação, elaborou um estatuto, criou um estatuto, que é o estatuto da igreja e tal. E aí ele só faz aquela ata porque está registrando a igreja. Depois não faz mais nenhuma ata. A gente prega a igreja com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, que nunca registrou uma nova ata empossando novos diretores. Só uma ata de fundação. Só uma ata de fundação. Aí quando ele vai abrir uma conta em banco, quando ele precisa de qualquer coisa que tem que olhar o estatuto e comprovar os diretores atualizados da igreja, ele tem problemas sérios. Tem problemas sérios. Então a gente fica essa dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Por favor, olhe o estatuto. Se é de 2 em 2 anos, vamos de 2 em 2 anos fazer uma ata e empossar os diretores. Ricardo, mas não mudou. Não tem problema.
que sejam reembolsados os mesmos diretores, mas a ata precisa passar pelo procedimento, ser feita, levar em cartório, para registro, para não ter problema. Então, todas as rotinas, pastor, tudo isso a gente entrega e a gente, na verdade, dá um curso, um treinamento para os diretores quando eles chegam. A gente faz essa reunião na assinatura de contrato, porque temos um contrato, isso é importante. Isso. Né? Importante para quem está sendo contratado e também para a igreja. Isso é segurança para a igreja. Tem um profissional que está assinando como responsável pela parte contábil. Então, todas as rotinas são feitas, absolutamente tudo.